torcida. O São Paulo fechou a janela com 5 contratações, uma foi antes do Mundial de Clubes, ainda com a janela fechada, jogador de mercado que rescindiu com o Cruzeiro, o Dineno. Na abertura da janela veio o Tapia e agora na reta final o Mailton, Tolói e o Rigoni, que foi contratado. Mas o grande nome era o Marcos Leonardo. E aí, Bruno, cabe um pouco a explicação, a torcida está frustrada, está reclamando, está dizendo que foi iludida, mas assim, é a vida do São Paulo. Então, cabe uma explicação aqui dentro do tempo que eu tenho para tentar mostrar ao torcedor que o São Paulo está em recuperação financeira. O São Paulo assinou um contrato com um fundo de investimentos que impôs nesse contrato, esse fundo de investimentos, fez um aporte no São Paulo para que ele pagasse as dívidas bancárias. Aí a dívida passou a ser com esse fundo de investimentos com juros mais baixos que o do mercado. Isso fez uma economia mensal de juros para o clube num todo. Mas esse fundo de investimentos não deu esse dinheiro de graça. Ele colocou um contrato na mesa para o São Paulo assinar, um contrato onde havia metas de gastos e de arrecadação. Por exemplo, a meta de gastos do São Paulo pelo fundo é de 403 milhões. São Paulo já superou. E quando a gente fala em 403 milhões, não é para contratar 403 milhões, é para contratar, pagar a folha salarial, pagar todos os funcionários do CT, que eles são subordinados ao futebol, a manutenção do CT, que é cara mensalmente, além de tudo que envolve o futebol. Então, não é que tem 403 milhões e pode gastar os 403 milhões contratando. São Paulo já estourou esse orçamento com a anuência do fundo e o departamento de futebol em si adotou uma filosofia para entregar suas metas de não pagar transferências. Então, Dineno veio sem transferência, Tapia sem transferência, Mailton, Tolói e agora o Rigoni. E era a tentativa com o Marcos Leonardo, não pagar nada, ter o jogador por 4 meses, era a vontade do jogador, que atuou nos bastidores com seu staff para fazer o negócio dar certo, ele queria vir, e o salário do atleta, o que cabia no orçamento do São Paulo era uma parte do que ele ganhava na Arábia. Como não deu certo, o clube árabe, que pagou 40 milhões de euros por ele há um ano, não quis emprestar de graça, frustrou a torcida, frustrou os dirigentes e o próprio Marcos Leonardo. E assim, eu fico, para trazer um exemplo, seria a mesma coisa, Bruno, a gente aqui, se o São Paulo tivesse um jogador que tivesse pagado 40 milhões de euros e um clube viesse para pedir esse jogador de graça, com o São Paulo arcando 75% dos salários, a torcida e a gente ia bater demais no São Paulo. Agora você imagina a imprensa de lá vendo o Al Hilal dando um presente para o São Paulo. Obviamente que pesaram também críticas feitas por aqueles que acompanham o clube, por mais que a cultura seja diferente. Lá tem dinheiro, valorização do atleta para eles não significa nada. Eles têm dinheiro para ficar com o atleta encostado lá mais 4 meses. Então a gente tem que explicar isso. O orçamento do São Paulo, apesar de todos os departamentos tentarem entregar no final do ano uma economia, ainda assim vai estourar e vai passar do 1 bilhão. Então, tem algumas contratações, Bruno, que por mais que o torcedor sonhe, neste momento é impossível fazer.